Fala galera do Viglash FC, aqui quem fala é o Henrique. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, uma entrevista com o atacante Guilherme de la Torre, ele que já passou por Apoel do Chipre, Atlético Paranaense, Internacional de Porto Alegre e hoje em dia defende a equipe do Mirassol aqui no interior paulista. Galera, curtam aí o vídeo, deixem sua opinião aí no chat, deixem seus comentários, seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Fiquem aí e até a próxima. É nóis, falou! Então, De La Torre, eu gostaria de perguntar para você sobre a sua passagem no futebol da Tailândia. Cara, como é conseguir jogar na Tailândia sendo um brasileiro em que a cultura não tem muito a ver e é um futebol, querendo ou não, mais abaixo tecnicamente? Como foi essa experiência por lá? Então, é difícil, né? A gente é uma adaptação totalmente diferente, né? Uma cultura totalmente diferente da nossa e quando eu recebi a proposta, eu aceitei o desafio, né? Eu acho que era um país diferente, eu sabia que tinha bastante brasileiro e a facilidade minha foi, o que ficou mais fácil para mim foi que o tradutor da minha equipe era brasileiro, ele morava já há 9 anos lá, era jogador também, então isso fez com que a minha adaptação fosse bem mais rápida lá, né? Mas é um campeonato bem disputado, assim, como tem os estrangeiros com os locais, assim, fica um campeonato bem disputado, bem organizado. Eu gostei, foi uma experiência muito bacana para mim. Certo. Outra passagem sua que também é curiosa é pelo Chipre. Lá pelo Apoel, você foi muito bem, fez 20 jogos na primeira temporada, fez 10 gols, e na segunda fez mais 15, fez mais 2 gols. Cara, como é. Você também já é bem rodado, jogou também no Apoel, que joga geralmente Champions League. Como foi essa experiência lá também? Que é um mundo que muitos brasileiros não veem, não admiram, falam que não é futebol, né? Mas você passou por lá e pode dar a sua experiência, né? Então, foi quando eu estava no último ano de contrato da Tailândia, recebi a proposta do... Tinha acabado o campeonato lá da Tailândia, eu recebi a ligação do Apoel e, cara, quando eu resolvi procurar saber, eu também não conhecia também o país, não sabia do clube, não sabia de nada. E quando eu entrei para pesquisar, eu vi que eles estavam na Champions League na época, no grupo do Real Madrid, Borussia Dortmund e Tottenham. Cara, você olha aquilo ali e fala, cara, tô aqui na Tailândia, como vai surgir uma situação dessa para mim? Fala, ah, não, vou aceitar o desafio. Aí fui. Ainda também eu tava com 26 anos também, né? Então, eu falei, vou tentar mais uma vez ir para Europa, ver que tomara que dê certo, não sei, vamos ver. E aí, quando eu cheguei lá, tinha vários jogadores também que jogaram em clubes grandes, da Arsenal, Ajax, Chelsea, tinha jogadores de nome, assim, e eu fui muito bem recebido, também tinha bastante brasileiro na equipe, isso fez também que minha adaptação já fosse bem mais rápida, o pessoal fala muito bem inglês lá, me receberam muito bem, e mas foi uma experiência também muito bacana, assim, cara, porque a gente que, que tem a vontade de jogar um campeonato igual uma Champions League, uma Liga Europa, isso o Apoel pôde me proporcionar. Então, eu fico feliz de ter jogado lá, de ter vivido lá no Chipre, que é um país muito bonito também, é uma ilha. Então, eu gostei bastante da experiência lá no Chipre. Certo. Você jogou no Porto também e conseguiu jogar alguns jogos ao lado de caras como James Rodrigues, Lúcio Gonçalves, Mangala, o zagueiro francês. E, cara, eu queria saber como é você, na época você era muito mais jovem, ter jogado ao lado desses caras, surgindo ali, Lúcio, que já era um poço de experiência. Como foi você chegar lá em Portugal, cara? Então, eu tinha saído muito bem aqui do Inter, né, na época, então eu estava bastante confiante, assim, pô, você sai do Inter para um Porto, então é um clube mundialmente conhecido, né? Então, quando eu cheguei lá para a equipe B, também tinha bastante brasileiros também, era o eu começava a treinar sempre na equipe B, mas depois comecei a ir bem, me destacar e começava a treinar sempre na equipe A. E aí sim, que treinava com o Rames, era João Moutinho, tinha o
o Lúcio Gonzalez, tinha o Jacques Martins, o atacante. Então, cara, você olha assim, você ia treinar com os caras, mas logo você vai acostumando, assim, no primeiro momento é bem estranho, porque é uns caras tudo conhecidos no futebol, né? A gente sempre assistia os caras pela televisão e depois estão ali dividindo vestiário com eles, tendo um aprendizado com eles no dia a dia. Então, foi uma época que eu amadureci muito ali no Porto, ali. Foi, eu acho que o ano que eu mais cresci profissionalmente e como pessoa também, mais pela experiência que eu tinha com os jogadores experientes, assim, né? Você vê o reflexo que eles passavam na equipe, então isso fez com que eu amadurecesse cada vez mais a minha cabeça. Foi quando eu vim para o Atlético e as coisas começaram a acontecer também. Certo, você citou aí o Atlético, seria a minha próxima pergunta, sobre sua passagem lá no Furacão. Você foi um cara que foi muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Teve muitos gols e teve uma outra passagem, teve também uma segunda chance de voltar ao Atlético. E, cara, eu queria saber como é para você lidar com todo esse carinho que você recebeu da torcida e você vê sempre as pessoas lembrando de você, e agora você vê o clube, apesar de você não estar lá, você vê o clube vencendo, vê o clube conquistando títulos importantes, como Copa do Brasil, Sul-Americana. Como você vê tudo isso? Você se sente parte de um projeto como esse ainda, apesar de não estar lá? Sim, eu fico feliz, né, porque cada ano que eu venho, porque hoje eu tô morando aqui em Curitiba, né, casei com uma curitibana, então eu tenho residência aqui, eu fixei minha residência aqui mesmo, para você ver que eu gosto muito da cidade, então, isso toda vez que eu venho para cá, alguma coisa diferente tem no CT ali, o Petralha ali, ele muda sempre alguma coisa, faz o clube crescer a cada ano que passa, então, e sempre foi a filosofia dele, né? Eu acho que 2013, quando eu cheguei, era um tipo de filosofia do clube ainda, a gente se destacou muito bem, né? A gente até terminou em terceiro do Brasileiro e vice da Copa do Brasil daquele ano, e 2014 eu fui para a Inglaterra, quando eu voltei de empréstimo, eu lembro que o diretor na época, chamou para conversar, o Antônio Lopes, disse que a filosofia do clube tinha mudado, que queria usar os meninos mais jovens, que ia dar oportunidade para eles. E eu falei, cara, só estou aqui para ajudar. Se é a filosofia do clube, eu quero estar junto, eu quero ser junto com o clube, porque o clube fez eu crescer junto também, meu nome começou a aparecer mais também. Então, e mesmo de longe, assim, quando eu tô fora, eu sempre acompanho, sempre torço pelo Atlético. E é um clube que é muito organizado, muito quieto. Mesmo quando eu não tinha mais vínculo com o clube, eu já tinha rescindido meu contrato. Ano passado eu tive uma cirurgia no joelho, eles abriram as portas para mim fazer o tratamento. Então, graças a Deus, eu fico muito feliz de ter deixado as portas abertas aqui. Então, eu fico sou muito agradecido ao Atlético, ao Petralha, por todo mundo que fez com que me ajudou e que fez crescer minha carreira também. Certo. E você tem o sonho ou pretensão de encerrar a carreira por aí no Atlético mais pra frente? Sei que ainda falta muito tempo, mas você pensa em algum retorno ao clube? Sim, eu sempre penso, né? Sempre que eu tô aqui, eu dou uma briscadinha ali, eu vou ali visitar o CT ali, vou ali visitar o pessoal, que graças a Deus eu deixei as portas abertas, né? Fiz bastante amizade. Então, sempre vou ali dar uma briscadinha ali, ver se surge alguma situação, mas primeiro eu quero voltar a jogar, voltar a me consolidar, voltar bem, para depois, se tiver alguma oportunidade, poder voltar também e poder ir bem, né? Poder representar bem a camisa do Atlético. Não para vir aqui só para encerrar a carreira ou para empurrar com a barriga, não. É um clube que eu tenho um carinho enorme, se não for para render 100%, eu prefiro ficar assim, deixar as lembranças boas que eu tenho com o clube e só isso. Certo. E eu vou falar agora sobre sua passagem lá bem mais jovem, novamente, no Internacional. Você jogou variavelmente pouco, razoavelmente pouco ali, né? Você acabou surgindo da base ali do Desportivo, chegou ao Inter, mas conquistou dois campeonatos gaúchos e a Recopa Sul-Americana, jogando com caras como Oscar, Leandro Damião, D'Alessandro. Cara,
como foi viver esses anos do Inter de glória sendo um cara tão novo ali? Porque você, querendo ou não, era o peixinho ali chegando e os caras já estavam em outro nível já. Como que foi ali aquela experiência? E se tiver alguma história curiosa dessa época aí, puder contar? Sim. Não, cara, foi engraçado porque nunca tinha jogado em time grande, né? Eu só tinha jogado na época do Rio Preto e no Desportivo Brasil. E aí, quando eu fui pro Inter, depois, logo após a taça, eu tinha 18 anos, e as coisas começaram a acontecer muito rápido para mim lá. Logo quando eu cheguei, já cheguei no campeonato de juniores da base, nos juniores, fui artilheiro, e na época tinha Ricardo Goulart, o Sacha, descia para jogar, o Alisson Gouveia era reserva, o Alisson Becker, hoje está no Liverpool, era reserva do nosso time, o Fred, que está no Manchester United, era um puta time assim, aí fomos campeões, fui artilheiro, e aí fui para uma Taça BH, lembro que estava até sendo artilheiro da Taça BH, joguei 3 jogos, e aí o time estava na Copa Audi na época. Estava na Copa Audi, aí eu lembro que o Damião, acho que estava suspenso do brasileiro, o Gilberto, que está no Bahia hoje, tinha se machucado lá, e aí estava sem atacante. Aí me ligaram para o diretor, o Ortiz na época, coordenador da base, e pediu para mim voltar. Pô, aí você chega lá para treinar, você vê os caras, nossa, que é isso? Mas eu fui muito bem recebido, eu lembro que o Tinga, porra, me chamou para conversar, me deu uma moral, ficamos no quarto junto, ele sempre me dando um incentivo, assim, que as coisas iam acontecer, ia correr bem. E aí foi onde eu comecei a ter sequência, né? Eu lembro que joguei o primeiro jogo, ainda até perdi um gol, cara. E aí a gente começa a se cobrar. Eu sou uma pessoa que se cobra muito. Aí eu falei, não, tem que ter calma, porque a gente quer mostrar serviço, né? E aí as coisas começaram devagar, aí depois fui cortado do outro jogo. E aí contra o Cruzeiro foi onde eu firmei mesmo, que foi onde eu fui muito bem nesse jogo. E aí aí mandaram eu ficar direto na equipe principal. E aí eu comecei a jogar. Aí tive bastante sequência, joguei a final da Recopa, o segundo jogo fomos campeões. Joguei 11 jogos, eu acho que na equipe principal titular. E na época tinha Jô, tinha Oscar, D'Alessandro, Guinha Azul. Porra, era uma puta equipe, cara. E você viu os caras assim, mas depois você vai acostumando, né? Que o pessoal te recebe tão bem assim, os meninos novos assim, a gente chega quietinho, a gente chega, vai pegar água pros caras, vai servir os caras, e aí. Mas aí foi bem tranquilo, assim. Mas é uma história assim, legal, cara. Era. Porque eu morava no Beira Rio ainda, né? Eu morava no estádio. Eu era do profissional, mas eu morava no estádio. Cara, eu vi os caras chegando do treino, era 12h30, só carrão X6, Porsche. Aí eu só descia uma escadinha assim, eu falei, cara, deixa eu voltar pra realidade. Eu olhava pela janela do meu quarto, assim, os caras chegando. Aí eu falei, deixa eu voltar pra realidade. Descia a escada do vestiário, assim, do alojamento pro vestiário. Já tava lá dentro já. Nossa. Mas é legal, cara. Foi uma experiência bacana também. Os caras deviam brincar muito com isso, né? Olha o Juvenil chegando, tá na casa dele aqui, ó. Não, eu só olhava, eu só descia a escada, cara. Nossa, tinha 12 no meu quarto. Morava com 12 no quarto, os caras tudo chegando de carrão. Puta realidade. Mas foi legal, foi legal. É um aprendizado. A gente vai evoluindo, né? Histórias boas aí do futebol. E, cara, agora falando sobre sua passagem mais atual, você chegou no Mirassol aí, conseguiu fazer apenas 2 partidas, aí parou o campeonato, tudo. Cara, como tá a sua expectativa para essa continuação da temporada? E se você pensa aí em estabelecer metas, como que anda a sua visão sobre tudo isso? Tá na ansiedade para a volta do campeonato? Foi bem difícil, cara, essa parada da pandemia aí, porque foi num período que eu comecei a ter um pouco mais de sequência com o Catalá ali, eu comecei a me dar mais oportunidade, porque ano passado eu tinha feito cirurgia, e aí eu tava com um pouco de déficit de força na perna, e pô, o pessoal do Mirassol sempre prestativo comigo, pô, trabalhava 2 períodos, um mês ali, todos os dias treinando para poder estar bem, para poder jogar, ajudar a equipe. E o pessoal, quando eu voltei, comecei a jogar, teve essa pandemia, então a gente fica bem triste, assim, né? Porque a gente quer dar uma sequência na carreira
E isso não afetou só o clube, só o Mirassol, só o jogador, está afetando todo mundo, né? Então, a gente sabe que é um momento delicado, difícil para a gente, mas eu fico pensando sempre positivo, né? Estou mantendo meus treinos, estou treinando aqui em Curitiba, para estar pronto para quando surgir alguma oportunidade, né? Tiver alguma equipe, ir para algum lugar, eu esteja preparado também para poder voltar a jogar em alto nível também, né? Que é o que meu pensamento é esse, cara. Hoje meu pensamento é só poder jogar, porque fazem quase um ano e meio aí que joguei poucas partidas, então, por causa da minha lesão no joelho, então a gente fica chateado com isso, mas eu quero só poder voltar, poder jogar, voltar a ser feliz, que é o mais importante agora. Cara, agora uma pergunta sobre essa sua lesão que infelizmente sofreu no joelho. Muita gente fala que lesão de joelho você acaba não retornando com a mesma força, acaba não conseguindo jogar da mesma maneira que antes. Você ainda sofre com isso? Sente que você não vai conseguir ter aquele mesmo arranque, aquele mesmo pique, ou acha que vai conseguir se recuperar ao longo do tempo aí? Não, isso. Como eu tratei aqui na Atlética, aqui o pessoal sempre me explicava, né? Os fisioterapeutas aqui sempre falavam, cara, no começo é difícil, os 2 primeiros anos você sente um pouco de dor ainda, mas teu joelho tá bem, tá firme, não tá zero, mas é receio, é medo, mas eu já tinha jogado os 10 jogos na Tailândia, né? Agora, como eu já tinha jogado lá antes, o clube abriu as portas para mim poder nos últimos 3 meses do ano passado, para me poder jogar, para ver como que estava meu joelho, como estava. Joguei normal, sem dor nenhuma. E aí, quando eu vim para o Mirassol, ainda tinha um pouco de déficit e ainda comecei a fazer os trabalhos de força. O pessoal me ajudou muito ali, então, agora quando tem equilíbrio nas duas pernas, assim, as duas forças estão iguais das duas pernas, aí fica tranquilo, entendeu? Não tem sobrecarga, não tem lesão, não tem. Então agora é só manter e aí os treinos vai treinando normal que aí isso aí vai perdendo também o medo, o receio de fazer um giro, alguma coisa assim. Mas logo vai passando e a gente esquece e volta ao normal. Certo. Te desejo uma boa recuperação. Finalizar a entrevista por aqui. Se você quiser, fala aí suas redes sociais, o pessoal poder acompanhar um pouco mais do seu trabalho, da sua vida aí. O espaço agora é seu. Fala o que você quiser aí. Não, eu gostaria de agradecer, né, o convite, né? É um prazer estar conversando com você. Fico feliz de você estar me mostrando meu trabalho, querendo saber da minha carreira. Isso é muito legal, porque a gente deve ter muitas crianças, muitos jovens que devem assistir o seu programa e às vezes se espelha, quer ser um jogador de futebol e vê uns exemplos positivos, assim, jogadores que passaram por Clube Grande. Eu vi que você entrevistou o cara tá lá também, um excelente treinador, cara, um cara, nunca tinha trabalhado com ele, mas foi uma pessoa ali que, nesse período do Mirassol, foi muito verdadeiro comigo, foi um cara muito positivo. Eu gostei muito de ter trabalhado com ele. Agradecer também ao pessoal do Mirassol, dos clubes que eu passei, e dizer que logo, logo essa pandemia vai passar, a gente vai voltar à nossa vida normal, e a gente vai dar muita felicidade para muita gente aí que gosta de ver futebol. E um grande abraço para você, eu desejo todo sucesso para o seu canal, você seja muito feliz. Obrigado aí da Torre. Galera, deixa seu like aí, as redes sociais dele vão estar aí na descrição, as minhas também. Se inscrevam no canal e até a próxima vídeo. Valeu! Fui!